Excelente noite de quinta-feira para você, amigo assinante da TV Destaque, para você que assiste ao Esporte na Rede pelas redes sociais. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Hoje a gente vai falar de Libertadores da América, última rodada aqui nessa semana, definindo-se os primeiros e os segundos colocados dos grupos. Depois teremos no dia 4 de junho sorteio para a próxima fase, fase de mata-mata, fase de oitavas de final. Alguns grupos já definidos, outros vão ser definidos ainda hoje. Hoje tem jogo do grupo do Corinthians e também do grupo do Santos, o restante praticamente definido. Tem também o grupo do Atlético Nacional, que esse está mais enroladinho para definir aí, mas a gente já vai colocar aqui algumas projeções para Libertadores. Inclusive a enquete da noite tem a ver com isso, daqui a pouco eu passo para você. Também vamos falar, claro, de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Afinal de contas, já vamos começar aí com os programas especiais, né? 14 de junho. É a estreia, abre a Copa do Mundo, começa a maior competição futebolística do planeta. E também a Copa do Brasil. A Copa do Brasil também teve uma rodada ontem, um jogo só, né? Palmeiras empatou, suou para empatar com o América Mineiro em casa, classificou-se às quartas de final. Faltam ainda definir duas equipes, Vasco ou Bahia, Cruzeiro ou Atlético Paranaense, mas já haverá o sorteio sem a definição dessas duas equipes mesmo no próximo dia 30, para saber quem pega quem nas quartas de final, e aí só vai ter jogão grande. E a pauta da noite hoje também é sobre atletismo. Afinal de contas, nosso convidado de hoje, corre com barreiras, é corrida com obstáculos. Hoje em dia acho que todo mundo faz isso, né? Porque o que mais tem é obstáculo. A gente vive da correria, mas ele faz isso, evidentemente, de modo profissional e no esporte. Então participe com a gente, vão aparecer aqui, na sua tela os caracteres sempre aparecem aqui, os nossos canais de comunicação, o GCzinho aqui dos nossos canais de comunicação, Facebook, o WhatsApp aparece aqui embaixo, normalmente na tarjinha, tá? Vai ficar o tempo todo para você depois. E a nossa enquete da noite é essa aí, Não é essa não. É a da outra semana. Eu vou passar para você aqui, depois se a Aninha achar, ela coloca lá. Que time você não gostaria de enfrentar na segunda fase da Libertadores? Que time você não gostaria de maneira nenhuma de enfrentar na segunda fase da Libertadores? Você responde e participa com a gente. Bom, vamos apresentar os comentaristas desta noite. Mário Cardoso, tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite, amigos da TV Destaque, do Esporte na Rede. Gosto muito quando a gente tem aqui no estúdio um representante, está aqui do lado, que daqui a pouquinho você vai ver, a gente não vai mostrar ainda, do atletismo, do esporte amador. Afinal de contas, é com muita raça que esses atletas conseguem levar adiante o esporte brasileiro e o sonho individual de cada um deles. O destaque inicial de hoje, eu vou pedir licença ao Leandro, eu vou fugir do tema do esporte e mandar um abraço solidário a você, paulistano, que enfrentou e está enfrentando dias muito difíceis por conta da paralisação que a gente está enfrentando dos caminhoneiros, o pessoal dos petroleiros, porque, afinal de contas, não dá para o brasileiro ficar pagando o que o governo está querendo que ele pague. Deixar aumentar a gasolina toda vez que o Donald Trump diz que vai transferir a embaixada de um lugar para o outro, e aí os especuladores do mercado financeiro fazem as ações subirem e a gasolina vai para R$5, como é que o cidadão comum vai comprar um botijão de gás para fazer comida em casa? Então, é só para você ter um pouquinho de paciência, não ficar tão irritado com quem está atrapalhando a sua vida e ficar atento, porque a gente precisa ter espaço para debater todos os problemas da sociedade. Obrigado, Leandro, e um abraço especial para a Priscila, minha esposa, que ontem foi lutar pelos direitos dos professores em São Paulo. Tamo aí, Marião. Bom, também com a gente nesta noite, você já vai ver ele aqui, você está vendo um lugar vazio aí, mas que vai ser preenchido por Flávio Santos. Ele está assim embelezando neste exato momento, viu, Mário Cardoso? Está assim embelezando, mas daqui a pouco ele estará aqui no ar. Mas enquanto isso, eu apresento aqui à minha direita, Luiz Ademar. Boa noite, Luiz Ademar, tudo bem? Boa noite a todos, grande prazer, boa noite principalmente a você, nosso telespectador. O meu destaque inicial vai para o Fábio Carilli. Gostaria de criticá-lo quando ele disse que generalizou a imprensa, falando que a imprensa mente, grande parte da imprensa. Depois ele percebeu a besteira que ele tinha falado, teve a hombridade e a humildade de chegar e falar, olha, errei, realmente não é a imprensa em grande parte, são alguns jornalistas, com um detalhezinho, blogueiro, muitos deles, ou a maioria, não é jornalista. Cara que escreve em sites e tal, não é jornalista. Tem muito curioso na nossa profissão, muito cara que não tem nada a ver com nada, que escreve e levou o Carilli, penso eu, a esse erro. Mas teve a humildade, reconheceu
e aí depois assinou, não com o Al Hilal, foi com o Al Ueda. Ueda, isso, o Al Ueda. Foi embora e ontem na entrevista coletiva, já com o novo treinador do Corinthians, o André Sanches disse, os outros treinadores continuaram porque foram para as seleções. O Carille interrompeu porque ele vai para um outro clube. E eu tenho um detalhezinho para vocês que eu não escrevi, nada, mas eu apurei. O Carille só duraria até o final do ano, mesmo que o Corinthians fosse bicampeão brasileiro. Ele e o Andrés, ó, não falavam a mesma língua. Bom, depois a gente vai... O Carille também era um dos assuntos da noite, a gente vai acabar passando por isso, Ademar. Mas aí ele diz que a imprensa mente e ele diz que a relação dele com o Andrés é maravilhosa. Alguém tá mentindo aí, né? Então... Você sabe como que é o mundo da bola, né? O mundo da bola é aquela coisa que é o seguinte, hoje você é meu amigo, à noite você é meu inimigo. E depois nós já voltamos a ser amigos. Depois que eu descobri, né? Eu tenho uma amizade, todo mundo sabe, com o Ricardinho, que jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, jogou no Santos. Como o Ricardinho saiu do Corinthians com do Alibe Citadinho pedindo, pelo amor de Deus, vai para o São Paulo, mas não fala que fomos nós, porque o São Paulo vai pagar uma dívida nossa para a Federação Paulista, para o Fará na época. Você fica vendo os meandros do futebol, você fica aterrorizado, Júlio. Maravilha. Olha só, momento real, programa ao vivo é isso mesmo. Está acabando de sentar na cadeira depois de passar por uma sessão de embelezamento. Pois é. Estava aqui do lado de fora. Que não funcionou, né? Como podem ver, não funcionou. Flávio Santos, boa noite. Eu não ia ser tão assim. Eu ia falar assim, não, deu uma melhoradinha. Uma sessão de embelezamento, por isso que ele chegou um pouquinho daí com 10 minutos de atraso. Boa noite, Flávio Santos, tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos aqui. Boa noite. Você já apresentou o convidado? Não. Boa noite. Deu tempo de apresentar o senhor antes dele. Enrolei tanto aqui. Fala meu destaque já, manda o destaque. Inicial, por favor. Ok. É o seguinte, gente. Hoje, por uma coincidência, a gente está recebendo aqui um dos nossos heróis olímpicos do nosso esporte. E também, por uma coincidência, o Carille saiu essa semana, do Corinthians. E o pessoal desceu o cacete do Carille, que saiu, foi embora por dinheiro. E eu acho muito proverbial falar em dinheiro hoje, quando tem um cara de Olimpíada aqui. Um cara que luta todos os dias, vai atrás de patrocínio e sabe quanto é difícil ganhar um pouquinho de grana. Então, caras como esse que estão aqui, que você vai anunciar, sabem que ganhar um alto salário é difícil, ter patrocínio é difícil, que foi justamente que o Carille foi lá atrás de resolver. E eu acho que quando o cara está na pior, a torcida cobra amor à camisa, cobra fidelidade. Quando o cara está na pior, com um filho doente, com dívida, a torcida não vai pagar as contas do cara. Ninguém vai pagar. O Garrincha morreu esquecido, um monte de jogador morreu esquecido, um monte de atletas olímpicos morreu esquecido, com doença, e ninguém vai lá pagar as contas do cara. Então, o cara ele fez muito certo. A gente tem um cara aqui que sente na pele a falta da grana e pode falar pra gente depois. Qualquer um iria. Posso fazer um adendo só? Sim, senhor, um adendo a faça. respeito, que eu também falei do Carille. Muitos estão falando o seguinte, o Carille foi fazer o seu pé de meia. Mentira. Ele foi fazer o pé de meia do neto, do bisneto e do trisneto. E tá certo. Certo? Então. Eu acho que tá certo. Porque o pé de meia dele já foi feito. Uhum. Ele ganha 300 mil reais por mês, está 1 ano e meio no Corinthians. Se você gasta 100 e economiza 200, você já teria aí 3 milhões e 600. Com 13º e férias, você já teria mais de 4 milhões guardados. Mas... Eu falo assim, mais de 4 milhões guardados em 1 ano e meio de Corinthians. Então ele foi fazer o pé de meia, vai ganhar o triplo, 4 vezes mais, 5 vezes mais, não sei. Mas vai fazer do neto, porque o dele já está E tá feito. correto. Porque Tá se a certo. gente for, só sem me alongar muito, Leandro, se a gente for Põe os pensar... dois no ar aqui, Aninha. Os Tá. dois estão discutindo. Se a gente for pensar muito, o grande, deixando de lado filosofia, religião, sociologia, o grande problema da humanidade é ter o que comer, ter o que vestir, ter onde habitar. E se ele puder resolver o problema das gerações subsequentes da família dele, melhor ainda, né? Eu confesso a você que eu não iria. Uhum. Eu ganharia 300 mil no Brasil para ganhar 1 milhão na Arábia, sincero e honestamente. Porque com 300 mil, eu faria tudo isso para os meus... Com 300 mil por mês, eu faria tudo isso para os meus netos também. Para os meus netos e meus bisnetos. Mas não recrimino quem quer ganhar, que no caso de 300 para 1 milhão por mês... 300 mil por quanto tempo aqui no Brasil? Ele ganharia. Ele já teve proposta do Flamengo, ele já teve proposta do Atlético Mineiro. Uhum. Ele ganhava até outro dia 15 mil. Todas com salário em dia? Hã? Será? Eu acho. Por quanto tempo? O Andrade foi campeão pelo Flamengo Não, então, mas e aí, ninguém lembra do Andrade. O que eu falo para você é o seguinte, hoje em dia, se você pegar os caras
como a justiça do trabalho é a única justiça que é rápida, hoje em dia é difícil você não receber. Você pode até não receber. O seu mês pode ter 60 dias. Eu já tô mais pelo viés do Flávio, mas... Dá para justificar dos dois lados. O cara querer ir, porque Sim, o futebol sem dúvida. oferece e promove esse tipo de dinheiro indecente, né? Quem é que vai negar 44 milhões de reais num contrato de 2 anos? Isso aí realmente é mudar a condição de vida da família inteira. E o Carille me parece ser um cara que tem, por exemplo, esse tipo de foco. Se eu estivesse no lugar dele, eu aceitaria. Mas dá para entender o que você está falando mesmo? Porque, por exemplo, eu estava escutando uma conversa a respeito do Rivelino, que precisou sair fugindo da Arábia quando estava lá. Mas isso foi bastante tempo. E tem um jogador também brasileiro, não me recordo agora, 2010, que ele trabalhou nesse time e que também e não recebeu até... exatamente, ele teve que ir na FIFA e tá para estar recebendo parcelado. Quer dizer, eu não sei, de repente, agora os empresários têm um mecanismo, parece que ele teve 12 milhões antecipado até. Preocupado esse jogador falando. Então, o clube, antes dele viajar agora, depositou 12 milhões na conta. Então, já é uma... Só o adendo que eu ia fazer antes de vocês começarem a entrar nesse assunto. Eu preciso apresentar o convidado, na verdade, porque tenho 15 minutos de programa e apresentei o convidado até agora. 5 segundos só. Que o Flávio entrou, não viu a gente falando, eu fiz um destaque sobre o convidado, ele fez um destaque sobre E ninguém conhece o convidado. E o Flávio entrou e falou E ninguém conhece o convidado. Agora posso apresentar o convidado? Pode. Obrigado. Hoje está com a gente aqui Éder Antônio Souza, o atleta olímpico, participou da última edição das Olimpíadas 2016 na corrida com barreiras. Tudo bem, Éder? Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado pela oportunidade, obrigado, Flávio, pelo convite. Prazerzaço estar aqui com vocês, cantando um pouquinho da minha carreira, um pouquinho da minha trajetória no esporte, dos meus projetos para o futuro aí logo mais. Aproveite e conte já então um pouco da sua trajetória no esporte. Legal, então, eu comecei em Araraquara, né, no ano de 2000, eu tinha 14 anos na época quando eu comecei em Araraquara, e eu fui revelado lá, eu comecei na base, né, então como você inicia na base, você pratica todos os esportes até você chegar na modalidade que você tem maior destaque. E quando eu iniciei, eu fazia saltos horizontais, salto em distância, salto triplo e um pouquinho de barreira também, né? E aí eu tive o convite de fazer um teste em São Paulo, em 2004, onde eu acabei fazendo o teste, passei no teste, convite pelo Nélio Moura, né, o mesmo técnico da Morra Imagem, do Irving Saladino, daquela Costa. E na época, naquele momento, eu tinha saltado 7,35, eu era menor na época. E esse resultado é um resultado muito expressivo pela minha categoria. Vim para São Paulo, eu vim para São Paulo, morar no Porto Futuro, só que meu estado ele não melhorou, estagnou, parou. E o Nelly, muito carinhoso, ele falou, Pangaré, eu sei que você faz também um pouco de barreira, né? Muito carinhoso. Vamos treinar um pouco de barreira. Comecei a treinar barreira, e aí 6 meses de treinamento, eu fiz o índice para o Campeonato Mundial Juvenil, em Grosseto, na Itália, 2004. E eu participei do Campeonato Mundial Juvenil, fui finalista, terminei em 6º do mundo na minha categoria. E aí desde então não parei mais, essa foi a minha prova. Que beleza. E você participou da última Olimpíada, né? Da última edição das Sim. Olimpíadas. Nós chegamos onde no salto com barreiras, na corrida com barreiras? Então, fui até a semifinal nos Jogos, Semifinal? né? Semifinalista eu fui, terminei 23º nos Jogos. E foi um resultado que eu mesmo... Fomos muito além das expectativas? Sim, Qual era a exato. expectativa ou meta que Então, tinha no porque Brasil? prova de velocidade, a expectativa é pequena, né? Porque a gente sempre compara com o jamaicano, com o americano, com o francês, que são países fortes em tradição na barreira. E eu fiquei surpreso pela minha colocação, meu técnico também. Lógico, fizemos um belo trabalho, né? Tudo voltado aos Jogos. E ano passado eu participei também do Campeonato Mundial em Londres, na Grã-Bretanha. Fui semifinalista também e terminei 19º do mundo na minha prova. Sensacional. Bem acima das expectativas. E aí Então, agora só essa ainda bem. prova, você agora se concentrou nessa, você Sim, não minha faz... especialidade Só corrida com barreira. Então. Quantos metros? 110 metros 110 com barreira. É. Sensacional. 100 com barreira feminino, 110 com barreira masculino. Perfeito. E você fechou com São Paulo agora, é isso? Você Exato, tá competindo fechei pelo com São Paulo? Sim. E tem tradição, né? Demar Ferreira da Silva. Sim, as 2 estrelas. Só porque é seu xará, né? Só porque é seu xará. Sabia que você ia. Não, mas tem no box com o Eder Joffre, né? O São Paulo tem história. Cara. Muita gente não sabe, mas as estrelinhas ali em cima, né? Perfeitamente. As duas ali. E eu tenho certeza que vai ter uma terceira sua aí. São Paulo Com certeza, da com Silva. certeza. Aproveitar que o Leandro tocou no assunto de você ter fechado com o São Paulo, né?
exatamente sobre essa questão. O São Paulo sempre teve a tradição de manter equipes de provas de fundo, né? E você disse que, através de uma união entre você e outros atletas, você foi lá conversar com a diretoria do São Paulo e fechou um contrato, eles incorporaram na equipe vocês que são de explosão, como é que... Prova de velocidade, prova de velocidade. Né? De alto rendimento, no caso, então, seria. fala um pouquinho dessa trajetória aí, que a gente sabe que é tão difícil, né? Pois é. Através de um convite, né, que eu sou formado em Educação Física, eu faço preparação física de alguns atletas, né? E por conta disso, o dono da academia, ele acabou participando de algumas palestras no atletismo, né, em algumas cidades. E aí ele falou, beleza, legal, gostei, eu quero participar mais ainda. Eu preciso de uma pista, onde que eu vou? Eu vou no Morumbi, né, futebol e tal, tem pista lá. Ele acabou indo, conversou com o Toninho, que é o representante, né, do atletismo lá, inclusive também do projeto Que Atleta, que ele também foi um dos criadores do projeto Que Atleta, e atende mais de 200 crianças, né, lá da comunidade de Paraisópolis. E conversaram, ficaram de acordo, e o Humberto conversou comigo. Falei, o que você acha de participar, de levar o atletismo de alto rendimento para o São Paulo? Falei, bom, por que não, né? Tem tradição, não tem alto rendimento, não tem outras provas além de fundo e meio fundo. Vamos nessa. E eu tinha feito um projeto, né, de reivindicação para melhorar o esporte no Brasil, não só o atletismo, mas como o esporte em geral. E nesse projeto eu tinha encabeçado mais 9 atletas comigo. Então, pintou essa oportunidade de levá-los todos para São Paulo, fizemos a reunião e ficou acordado, tudo legal, certinho. Então, nós usamos toda a instalação do clube, todo o departamento médico, nós usamos tudo do clube. E é bem legal. E lá é bacana pra caramba. Muito, E você muito. disse que que você também trabalha com alguns atletas, mas Sim. atletas só do seu esporte ou de outros esportes? Outros esportes. Como eu disse, eu faço preparação, eu sou formado em Educação Física, né? E eu faço preparação de alguns atletas, como ultramaratonista, ciclista. Então, eu também, além do esporte, atletismo, alto rendimento também, atual, eu trabalho também como preparador Você consegue físico. trabalhar como atleta e como trabalhar na sua própria, quando você é formado como Sim, professor. exato, consigo. Sensacional. Você quer comentar a declaração do Flávio? A da grana? Não, eu acho importante você se posicionar. É importante isso comentar, ainda mais em relação ao futebol, né? Que o futebol é outro mundo, é outra... Infelizmente, uma dimensão, vocês mereciam exato. até muito mais, né? Exato. E então, infelizmente, no atletismo, né, não podemos, né, sobreviver e viver somente do atletismo. Então, temos que trabalhar, sim, temos que correr atrás do nosso, né? Infelizmente, nós não ganhamos 300 milhões. Então Você tem uma 400. camiseta com vários patrocinadores. Você não recebe desses patrocinadores assim, às Eu vezes tenho em alguns dinheiro, às vezes você tem... eu tenho, a maioria é parceiro, que nem a NS Fórmula. produtos. Isso, de produto. A NS Entendi. Fórmula também, que eu tenho um patrocínio de farmácia e manipulação. Entendi. Junto com o Rogério Padovan, que é manotólogo esportivo, que investe também no esporte, no MMA. E os outros também, aqui como a Elite, Elite Top Team, a academia que eu dou aula. A Rabault também. E o salário seu é só do São Paulo agora, especificamente? Que se você tem um salário ou uma ajuda de custo, como que é assim para você sobreviver como atleta? Sim, eu recebo a bolsa do governo, né? Do governo, e certo. eu recebo o salário da academia. Ah, entendi. Você Essa é a minha é um renda. cara que eu acho que você é o mais indicado para falar do panorama geral do atletismo brasileiro. Você falou Sim. que dá aula, tem patrocínio, já é um privilegiado, né? Entre milhares de atletas. Eu acho que essa pergunta eu posso fazer para você, porque você tem condição de falar sobre as várias esferas do esporte. Depois dos Jogos Olímpicos de 2016, o que mudou para o atleta médio brasileiro? Teve algum avanço? Mudou Que alguma legado coisa? ficou para o atleta. Isso, o que ficou de legado? Porque pra gente não ficou nenhum, né? Se é que tem Acho legado. que vocês acompanharam o Se é que legado, tem né? legado. Isso é a resposta, eu tô adivinhando. Tem legado. Tem legado. Eu tô adivinhando a resposta. Então, infelizmente... Dizem no que tem Brasil largado, não né? teve. Largado, legado pois não, tem Eu acho largado. que até vocês mesmos puderam acompanhar um pouco mais de perto algumas reportagens relacionadas até mesmo aos abandonos da obra que tiveram agora tudo. E infelizmente para o esporte não teve legado algum, Nada. assim, nada, né? Principalmente para os atletas, né? Teve vários cortes, infelizmente alguns atletas acabaram perdendo patrocinadores por conta disso, né? Eu também, na época, eu fiquei 6 meses pela marca esportiva, né? E aí, jogada de marketing, eu acredito eu, né? Porque foi um tempo dos jogos, assim, quando eu terminei os jogos, não renovaram meu contrato, enfim, e aí não... Lamentável, É isso, né, gente? é isso. Lamentável. Legado, nenhum Lamentável. legado.
Infelizmente, né? Porque assim, tem o muito a legado lamentar pelo esporte em termos amador. de estrutura, de estádios, de equipamentos, a gente sabe que não ia ter mesmo, né? Lamentavelmente no Brasil. Sim. Agora, o legado para vocês atletas, os caras que suam, os No caras mínimo, que né? batalham, os caras que têm que trabalhar, né? Exato. Porque na verdade é um trabalho também, é o esporte. Mas aí vocês têm que trabalhar em dose dupla, no esporte e na sua vida particular para poder sustentar a família. Exato. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha Posso para só o país. encaixar eu uma acho pergunta que- rápida? Pode. É assim, quantos anos você tem? Tô com 31. 31. Tá, vamos imaginar que você voltasse 31 anos no tempo, tivesse lá antes de entrar na barriga da sua mãe e pudesse conversar com Deus. Meu Deus do céu, onde é que o Flávio vai chegar? Ai, Jesus, tô ficando com medo agora. Esquecendo a questão... Você se lembra que a gente tá no programa Esporte na sei, Rede, né? Esporte, afetiva tá bom. do Brasil, mas pelo que você conhece do atletismo no mundo, da situação do desporto mundial. Em qual país você escolheria nascer? Pensando na estrutura, do incentivo esportivo. Estrutura, eu acho que Estados Unidos é um país que eu escolheria pela estrutura, pela cultura do esporte, né? Pelo apoio ao esporte, que é rico lá. E engraçado que, modo geral, né? Até campeonato de bolinha de gude lá lota o estádio. Infelizmente aqui no Brasil isso não acontece. E principalmente seria Estados Unidos Jamaica, mesmo. não? Jamaica também, Jamaica sim, mas Jamaica é forte mais questão da velocidade. Inclusive porque tem alguns jamaicanos também que fazem sua preparação física nos Estados Unidos. E parece que ele não gosta de reggae também. Eu não gosto de Bob Marley também. Olha, depois de termos todos voltados às barrigas de nossas mamães, só me resta chamar o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vamos beber uma aguinha, já voltamos. Assista ao Esporte na Rede. Aqui temos a análise esportiva de qualidade. Aqui na nossa empresa fazemos questão de contar com os melhores profissionais. Afinal, o que faz o sucesso de um bom empreendimento é, em grande parte, seus colaboradores. Acontece que ninguém nasce pronto. Todos precisam de ferramentas e oportunidades para se desenvolver e colocar em prática o que aprenderam nas escolas. Não sabe quem tá na É por fila isso que eu abro a minha empresa para os jovens estagiários e aprendizes. E você? Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Você procura um apartamento pronto para morar, confortável e perto de tudo o que você precisa? Procurava. Venha conhecer o Residencial Paradiso. O Residencial Paradiso tem uma planta de 51 metros quadrados com 2 dormitórios, sem uma suíte, uma ou 2 vagas de garagem e a exclusividade de uma torre única. O empreendimento oferece ainda uma infraestrutura perfeita para as horas de lazer e descanso com a sua família. Com parque infantil, espaço de leitura entre a área verde, salão de festas e fitness na cobertura. Localizado na região central de Guarulhos, na Vila São Jorge, o Residencial Paradiso está perto da Prefeitura, do Bosque e do Shopping Maia, também da Rodovia Presidente Dutra e uma infraestrutura de comércio sensacional. Aqui tem tudo e pertinho de você. Venha conhecer o decorado e fechar negócio. São várias formas de financiamento, inclusive direto com a construtora. Isso mesmo, você pode financiar direto com a construtora. Residencial Paradiso, administração Visincorp e WHI. Venha para um novo conceito de morar bem. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar.
Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso está situado em local de grande visibilidade e fácil acesso, além de estar bem servido de transporte coletivo e estar ao lado do Terminal de Ônibus Pimentas. Em seu mix, despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional, em moda, artigos para o lar e eletroeletrônico, entre outros. Além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama com mais de 130 lojas, entre as quais Le Postiche, Bidcat, Polo Air, Polishop, Erg Store, Pernambucanas, Marisa, C&A, Centauros, Lojas Americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escola de idiomas, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviço, o Tenda Atacado. Venha desfrutar de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em nosso site. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação especializada. Tudo isso pensando em você. Johnny Hudson, hamburgueria artesanal. Uma experiência sem igual. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de comer um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson é a melhor opção. Agora também com o almoço executivo de segunda a sexta-feira. Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson, hamburgueria artesanal. Uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Rede Catavento, há mais de 28 anos realizando festas infantis com exclusivos brinquedos para pais e crianças se divertirem juntos. Um buffet com uma estrutura completa para o seu evento e um cardápio super variado. Avenida Tiradentes, 595 Guarulhos. Telefone 2229-5907. Rede Catavento, aqui a sua festa é garantia de sucesso, diversão e animação. Assiste Esporte na Rede, aqui tem análise de esporte, esportivo de qualidade, profissional realmente de respeito. Um abraço. Maravilha Esporte na Rede é de volta com seu segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Libertadores da América. Se você não participou, participe. Nossos canais de comunicação aparecem aqui embaixo direto para você. Tem o número do nosso WhatsApp, tem o Facebook da TV. Participação principalmente para interagir com a gente pelo Facebook da TV, pela live que a gente tem o programa. A tardinha aqui com os canais de comunicação já aparece para você. E participe também e responda a nossa enquete da noite que vai aparecer aí para você. E aí? Quem você não gostaria de enfrentar na segunda fase da Libertadores? Temos a enquete aí, Aninha? Dá pra gente colocar? Pode colocar aí na tela se tiver. Olha lá, que time você não gostaria de enfrentar na segunda fase da Libertadores? No momento que Mário Cardoso me mostra Santos 0-0 com Garcilaso, Estudiantes 0, Nacional do Uruguai 1 neste momento. Certo? Quem você não gostaria de enfrentar na segunda fase da Libertadores? E aí, nós temos uma outra telinha, Aninha, dá pra gente colocar já? Que são alguns classificados. Os primeiros e os segundos, olha só, não está aparecendo tudo para você aqui. No Facebook você consegue ver tudo. Aí você talvez não veja, porque corta um pouquinho na nossa transmissão 4x3. Mas eu tenho aqui, ó. No pote 1 já estão Grêmio, Libertad do Paraguai, River Plate da Argentina, Cruzeiro. Coloquei ali o Corinthians, porque dificilmente o Corinthians perde a primeira colocação. E Palmeiras. Então esses 6 nós já temos, falta definir o grupo do Santos. E o grupo do Atlético Nacional ainda. E com esse resultado que você acabou de ler, o Nacional está ultrapassando então, o Santos. por isso que a gente não colocou aqui, porque tá um grupo muito maluco esse ainda. No pote 2, lá do outro lado, está Cerro Porteño do Paraguai, Atlético Tucumã da Argentina, Tucumã, hein? Flamengo, ficou em segundo, Racing da Argentina. Aí no grupo do Corinthians, eu chutei ali o Independiente, mas ainda tem jogo hoje. Pode ser. É que a gente nunca sabe. Né? Vai pegar o Lara em casa, deve ganhar. E Boca Juniors da Argentina.
E aí temos depois o cruzamento de primeiros com segundos. Perceba que A pode chance ter do muito Flamengo Brasil pegar um e brasileiro Argentina. agora Não. ficou gigante, hein? Ó, muito Brasil e Argentina vai acontecer, tô acreditando, e muita possibilidade de um duelo brasileiro. Né? Agora, Brasil e Argentina, você vê que tem uns 3 ou 4 ali no pote 2, uns 3 ou 4 no pote 1. Então, Brasil e Argentina vai ter muito. Vai ter uns 2, 3 aí, pode apostar. E eu gostaria de ver um Flamengo e Grêmio. Palmeiras e Flamengo também. Super feliz com essa. Você viu? Eu gostaria. Não, assim, porque assim, são candidatos, para mim, tem 3 candidatos ao título. O Grêmio, Palmeiras, para mim, pela ordem. Palmeiras, Grêmio e Flamengo. São os que eu mais acredito. Pode soltar aí, Ana, então, os melhores momentos de Flamengo e River Plate 0, Flamengo 0, enquanto isso o pessoal vai falando aqui do Flamengo. Quem que vocês não queriam enfrentar na segunda fase? De jeito nenhum. Eu, Palmeiras. Eu, River Plate. De jeito nenhum. E aí, mano? O River Plate, depois que eu vi ontem, eu adoraria enfrentar o River Plate na outra fase. Viu? Um jogo só, né? Hã? Não, ida e jogo. volta. Não, falar assim, você tá valendo pelo jogo de ontem, né? Não, eu acho o seguinte, que o River Plate... Olha o goleiro do River lá. Pra mim, machucou o goleiro, o titular da Argentina. O Armani. Ele vai, pra mim, vai ser o titular da Argentina, vai ser esse goleiro aí, ó. Joga muito. O River, ele tem uma coisa que poucos times têm no futebol argentino e sul-americano, que é um grande goleiro. Na Argentina, isso aí é raro. É raro, né? Agora, o que eu aposto no River é o seguinte. Ele é um time que manteve o elenco desde o ano passado. O ano passado, pouco a gente se lembra. Porque a gente não chegou a ver aqui no Brasil. Mas o River Plate, ele estava uma máquina no campeonato argentino. Ele chegou a encaixar uma sequência de 10 vitórias seguidas. Só que ele teve um escândalo de doping. Teve 2 jogadores flagrados no doping, foram suspensos. E aí o time perdeu o embalo. E o Galhardo é o bom treinador. Isso, então. Mesmo assim, somado a isso, ele manteve a base, ele manteve uma espinha dorsal. E eu acredito que esse ano vai, no mínimo, dar muito trabalho. Eu teria medo do River Plate. Eu do Palmeiras. Eu concordo. Pra mim, o Palmeiras é o favorito número 1. Em que pese a partida horrorosa de ontem, Copa do Brasil, depois nós vamos debater e tal. Estão dizendo... Mas, exatamente, eu achei que o Palmeiras estão dizendo que o time do Palmeiras não tem DNA de mata-mata. O que vocês acham? Eu concordo. Eu acho que do jeito que está se configurando, ele não tem DNA vencedor. Eu não sei. Eu acho que, pô, essas peças principais... Gente, você pega um time que tem Dudu, você pega um time que tem Lucas Lima, você pega um time que tá, o Jailson está jogando demais. O Marcos Rocha ele tem as suas deficiências na parte de marcação, mas é um avião atacando. O meio campo do Palmeiras está jogando muito, cara. Você manja desse Então, rapaz, eu acho assim... Você é palmeirense? Sou palmeirense. Então, eu acho que o Palmeiras tem o melhor, já que eu falei aqui inúmeras vezes, o melhor elenco do futebol brasileiro, mas aqui no Brasil a gente tem aquela coisa de imediatismo. O Palmeiras entra muito nessa pilha, né? Por exemplo, quando contratou o Davidson não joga comigo em Guarulhos aqui. Porque se ele jogar comigo, eu dou 2 tapas na orelha dele e ele fica nervoso. Então, mas pagou quantos? 15 milhões, 16 milhões? Porque aquela coisa de a torcida, vai aonde? Era o Borja que era vaiado. Opa, vamos pegar outro. Aí trouxe outro. Calma. Para ter o Davidson, tinha o Papagaio lá que está sendo a oportunidade agora. E é do nível, pelo menos. Papagaio, rapaz. Ô, Ademar, a questão não é ser imediatista, não. Eu estou esperando o Lucas Lima assumir uma responsabilidade grande. Você acha que ele... carreira, não, eu acho que o Lucas Lima fez mais bons jogos do que ruins. Mas ao longo da carreira, você confia que ele é um cara que pode liderar o time no Então, Libertadores? mas precisa ser ele. Não, mas ele não é a pode peça ser o principal Dudu. do meio de campo. Aí não pode ser o Borja. Não, eu acho. Desde que foi revelado. Não, eu acho o seguinte, Desde que foi revelado. Eu acho que sim. Eu acho que com o Lucas Lima também. A gente esqueceu, mas tem o Guerra. Você tem o Johan. Você tem o moleque do Fluminense aí, o Gustavo Scarpa, que está enrolado. Você não precisa necessariamente. Você pode tirar ele e colocar o outro, cara. Mas quando você tem quando você tem um elenco desse, que o Gustavo Scarpa, que foi a grande sensação do futebol no ano passado, não faz falta no Palmeiras. Mas é aí que o Roger tá esbarrando, em tirar o cara. Então, mas isso você tira. Você tira. É aí que ele tá esbarrando. Mas nessa configuração, que o Lucas Lima não sai do time, que a criação do meio de campo tá baseada nele, o Palmeiras, pra mim, em jogo decisivo, nunca vai funcionar. Mas aí que tá, vamos supor. Agora, se o Scarpa entrar, eu concordo com outra configuração. É outra cara pro time. Eu acho que a gente precisa parar dar uma olhadinha no como foi Palmeiras e Bahia. É um jogo do Campeonato Brasileiro. O Bahia é um time que luta para não cair contra o rebaixamento. Primeiro tempo foi espetacular. Semifinalista da Copa do Nordeste.
campeão baiano, ou seja, joga na mesma divisão que o Palmeiras. Isso é um lastro. O futebol que o Palmeiras apresentou contra o Bahia, especialmente no primeiro tempo... Inclusive o Lucas Lima, mostra o Palmeiras que está se arrumando, está se ajeitando, apesar da torcida ficar contestando, de entrar na onda de dirigente, de ir na onda organizada, que acaba muitas vezes atrapalhando mais do que ajudando. O jogo de ontem contra o América realmente foi bem abaixo, mas em nenhum momento eu consegui ver o Palmeiras preocupado. A sensação que eu tinha é que o Palmeiras afobado, porque a sensação é assim, daqui a pouquinho a gente faz o gol, empata esse troço e passa para outra fase. E o América também é o time de Série A do Campeonato Brasileiro, melhor do que o Bahia, acertadinho. Então, time arrumado, campeão da Série B. Eu acho que quando o Palmeiras, esse negócio de DNA, de mata-mata, é muito cedo. Agora a gente vai ter oportunidade de começar a verificar. No quesito Palmeiras e Copa do Brasil, a gente tem o VT, daqui a pouco a gente vai mostrar, mas antes, para a gente não fugir do assunto da Libertadores, o pessoal participando da enquete aqui, ó. Josival Diego Souza, vários times bons vão ficar no pote 2, mas ele acha que mais difícil seria enfrentar o Cruzeiro, e a gente tem aqui o VT do Cruzeiro também para mostrar. O Eli Medeiros, o Grêmio com o time completo é um adversário bastante indigesto, segundo ele. Marco Antônio Joares, eu não gostaria de enfrentar nenhum time com 11 jogadores entrosados. Não sei se também a gente está falando de algum aqui no Brasil. Né? Eu citei o River por isso. Em termos de entrosamento, tem o Grêmio. Que é o atual campeão da não aponta nenhum. A Tal Medeiros, beijo e tal. Fala o Grêmio, evidentemente, que é para ela o time mais difícil, mas quem você tem medo de enfrentar na próxima fase? Você que é gremista. Você tem medo de enfrentar quem, o Tal Medeiros? E o Marcel Henrique Rodrigues disse, meu time estivesse Cruzeiro. Então tem gente que citou o Cruzeiro aqui. Vamos ver o Cruzeiro 2-1 em cima do Racing. Pode colocar aí, Ana. A gente tem as imagens de Cruzeiro 2, Racing 1. A gente pode avaliar todos os jogos. Depois a gente ainda vai falar do Vasco. Esse é um time que está crescendo mais e começou muito mal, hein? E a gente podia... Começou mal o brasileiro. A gente aí agora tá aí na tela. Ele deu uma embalada, né? Foi campeão mineiro. Aí ele começou mal, deu uma embalada, se classificou em primeiro. Como joga a bola esse Thiago Neves, não? Já ganhou do Atlético Paranaense 2-1 lá na Arena da Baixada, o primeiro jogo das oitavas de final. Esse time, o Mano Menezes é um belo tá pegando embalo. Esse time tá pegando embalo. Esse e o Palmeiras, até digo mais do Grêmio, porque eu até acompanhei o Grêmio também. O Grêmio deu uma estagnada, mas não vou falar que deu uma queda, mas deu uma estagnada no bom sentido ali, bom. Agora o Palmeiras e o Cruzeiro até agora nessa reta da Libertadores um pouco mais do que o Palmeiras, em que pese, concordo com você, o jogo do Bahia, esse Cruzeiro tem que tomar cuidado. Ah, sim. E aí, Marião, esse Cruzeiro aí? Eu vi quase todo o jogo Cruzeiro e Racing. O começo do jogo foi arrasador, o Cruzeiro insinuante, marcando saída de bola, com velocidade, pressionando, fez 2-0. Aí natural, né? Dá aquela segurada e tal. Fiquei mais observando para ver o que o Racing era efetivamente capaz de fazer, porque em casa é muito forte, né? Velocidade e tal. Até o Centurião tá passando gol do Centurião em São Paulo. Alguém tá com saudade do Centurião aí, não? Agora, tá na lista da seleção da Argentina, então. Mas o desmanche que deve acontecer nessa intertemporada, eu acho que o Lautaro Martinez com certeza não vai ficar, e aí o poder do Racing como equipe para ser campeã da Libertadores acho que fica reduzido. Embora o Cruzeiro tenha levado alguns sustos, assim, que é legal de ver mesmo é o Dedé, né, que voltou a jogar depois de tantas lesões, ele que foi o destaque do Vasco no vice-campeonato quando o Corinthians foi campeão em 2011? 12. 2011, teve tantas lesões do Vasco foi vendido para o Cruzeiro, é verdade, legal ver, e ele também está na lista. Eu acho realmente, como o Ademar falou, o Cruzeiro é um time muito perigoso mesmo de você enfrentar, é um time copeiro, gosta de jogar esse tipo de competição. Mano Menezes, né? Mano Menezes também é um treinador que curte esse tipo de enfrentamento e realmente é uma das equipes eu faço uma comparação do Cruzeiro com o Palmeiras em termos de estágios evolutivos. São times que estão, apesar da crítica que eu fiz individual a alguns jogadores do Palmeiras, a questão psicológica, é nítido que o Palmeiras taticamente está evoluindo. Está sendo um time com repertório tático, com opções táticas. E eu vejo esse Cruzeiro também evoluindo. Eu acho que na escala de evolução de 0 a 10, o Palmeiras está em nota 7,5, 8 do que ele pode atingir em termos de futebol. O Cruzeiro ainda está 6,5, 7. Tem mais para evoluir. Tem mais para evoluir que o Palmeiras. Eu não sei qual dos dois tem o ápice melhor. E o Flamengo já evoluiu tudo? Eu acho que eu concordo com você, mas em termos individuais o Palmeiras tem mais talento. Tem mais talento, sim. E o Flamengo que a gente viu agora há pouco já evoluiu tudo para vocês? Não, eu acho também tem espaço para crescer. O Flamengo tem espaço para crescer, só que o Flamengo, para mim, não é esse ano. Tem muito, ontem principalmente, tudo bem. Ontem tinha muito moleque em campo.
Legal ver o Flamengo encarar o Rio. Claro. Essa Legal. molecada, Molecada e tal, mas molecada a gente sabe que você tomara que exploda e tal. O próprio Vinícius Júnior tem muito talento, mas o Paquetá, você vê que tomou um cartão amarelo besta, tá fora da mata-mata no primeiro jogo. Quer dizer, a pessoa, você pega um Flamengo, um Grêmio, um Corinthians, sei lá, e você já não tem o seu principal. Hoje o principal jogador do Flamengo é o Paquetá. É o tipo de coisa que o treinador tem que chegar na entrada do vestiário e falar assim, filho, então, tudo menos tomar um por amarelo. isso que eu acho que o Flamengo não é o time para esse ano. Assim, é o time que vai ser campeão e tal. Porque assim, eu acho que ainda a imaturidade... No ano que vem, com ou sem Vinícius Júnior? Sem Vinícius Júnior, né? O próprio time dele pode... Eu já levaria agora no meio do ano, quando você vai começar uma pré-temporada, para ele já ambientar. Parece que a palavra final é dele, né? Ele que pode escolher se vai. Olha, mas aquele cidadão Tite teria convocado o Vinícius Júnior. Olha, o Ademar e o Mário analisaram muito bem o Flamengo. Eu queria falar do Vinícius Júnior, porque eu vejo muita gente, a torcida do Flamengo, parte da imprensa, às vezes fala, não é tudo isso, não sei o quê. Eu vejo tudo isso ali. Eu também. Ele é muito bom jogador. Eu, pelo menos, quando analiso um jogador jovem, do alto, da minha humilde capacidade de análise, eu vejo os recursos que ele tem. É isso aí. O repertório que ele tem. Tem jogador que só corre. Tem jogador que só dribla. Não, ele tem bom fundamento de chute, ele se posiciona bem. Eu acho que principal de tudo, né? ele tem visão de jogo para passar e para se posicionar, que é uma coisa que o Gabriel Jesus tem. Finaliza bem. Muita gente fala que o Gabriel Jesus faz gol fácil, mas é porque ele procura o espaço certo, como o Romário fazia. O Vinícius Júnior vem um pouco mais de trás, mas ele sabe os corredores, ele lê os corredores, onde penetrar na intermediária, no meio de campo, passar por trás do volante. Então, pra mim, é tudo isso, sim, o Vinícius Júnior, e eu gosto muito de jogar. E quem tá crescendo muito é o Paquetá, né? Gente? Também. Tá virando um baita jogador. Hoje ele tá sendo dono do time, cara. Ainda bem que a gente puxou o Flamengo e Vasco, porque eu queria... O árbitro do jogo Flamengo e Vasco, ele conseguiu... Nunca vi. Horroroso. Que horror que é aquilo. Como pode ser um árbitro de futebol, aquele cidadão? O que ele fez no jogo, atrapalhou o jogo inteiro, segurou o jogo, a arbitragem péssima, o jogo não fluía, a pancadaria rolou solta, realmente só podia terminar daquele jeito. E no jogo Flamengo e Vasco, você falou dos recursos do Vinícius Júnior, teve um lance, veio um estourão lá de trás e tal, ele foi subir com o zagueiro maior, mais forte, de frente, ele deu um jeito, subiu, deu um totozinho, ela correu, vinha o cara na cobertura, ele correu antes, deu um toque, adiantou, conseguiu levantar o goleiro, saiu e ainda deu um tapa por cima do goleiro, quer dizer... Tem muito, muito ainda para crescer. O Vinícius Júnior, eu defendo que o 23º jogador da seleção brasileira tem que ser o cara que está desequilibrando no futebol brasileiro naquela época, ou aquele cara que você fala assim, putz, esse é craque, né? E ele realmente tem essa coisa do encantamento, fala assim, perdendo 2-0 para a Argentina, faltando 15 minutos para acabar, chama ele e fala assim, o que é para fazer, professor? Vai lá e resolve esse negócio para mim. Põe fogo no jogo, o menino vai lá e põe fogo. Ainda bem que você tocou no assunto Vasco, a gente também tem aí as imagens do Vasco da Gama, Universidade do Chile 0, Vasco da Gama 2. Vasco da Gama ganhou e se classificou para a Copa Sul-Americana. Pode colocar aí, Aninha, a gente vai falando aqui. Não, precisava ganhar, ganhou assim, e classificou. É uma vergonha nas competições você ser eliminado de uma Libertadores e cair numa Sul-Americana. Mas é o regulamento, a gente tem que respeitar. Ser premiado, né? Eliminado e ganha um prêmio. É o prêmio do eliminado. Olha lá, então, não, tudo bem, mas eu acho assim... Eu concordo. Agora, pelo regulamento, foi histórica essa vitória, foi digna, passou um momento turbulento que jogadores nas suas mídias sociais foram ridículos, falta de inteligência, falta de assessoria de imprensa, a gente fala muito falta de divisão também profissional dos caras, mas enfim... Em que pese tudo isso, o Vasco foi heróico, foi brilhante, honrou a camisa, tinha que vencer por 2 gols, venceu por 2 gols, se classificou e merece aplauso. O torcedor que gosta muito de bater e investir, eu vou bater, vou pegar. Vai lá, agora e aplaude, vai aplaudir. Vai aplaudir. O time pequeno no sentido, ambição pequena, o time estava com ambição pequena. A ambição ali era pequena, mas dentro da ambição, ele foi lá e fez. Foi lá e conseguiu a vaga. Não é verdade? E a Sul-Americana, quer queira ou quer não, é a segunda divisão do futebol sul-americano. Mas se você ganhar a segunda divisão, você está na Libertadores também, como você ganha a Copa do Brasil. É título, gente. É título, gente. Título internacional. Exatamente. É internacional. Tem que jogar o Atlético, botou os reservas contra o São Lourenço, coisa mais ridícula. Você tinha um jogo a mais, depois vai parar 40 dias depois da Copa. O Vasco. Ô Flávio, o Aníbal disse aqui, não sei se foi na semana passada, na anterior, não vou me recordar, deve ter sido na semana passada, que o Zé Ricardo estava meio na corda bamba aí com os últimos resultados, que não estava se entendendo direito com a diretoria. Você tem alguma informação? O que você acha do Zé Ricardo? Olha, o que eu li do noticiário carioca foi exatamente isso.
Se realmente acontecer dele cair da corda bamba, no abismo, para mim vai ser uma grande besteira. Tudo que menos o Vasco precisa é colocar gasolina na fogueira. No meio da bagunça, tá lá, do Só caos. que faltava. É, só faltava. Né? Tudo que o Vasco menos precisa é isso. O Ademar falou um negócio aí que, não sei se foi você, o Leandro, o Ademar, falou que a Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores. Só que pro Palavras Vasco... de Sérgio Sete Câmara, presidente da Atlético. Só que pro Vasco... Eu não concordo muito, não. Não, eu falo segunda divisão, se a gente for comparar entre Libertadores, nós temos dois campeonatos sul-americanos, a Libertadores... Mas eu não acho pejorativo. Eu acho que isso aí é um dado real. É um dado real. É que o nome fica feio, fica pejorativo. Não, mas na Europa é o comparativo à Euro, a UEFA Europa League, que é a segunda... Mas você acha que pro Vasco, pro São Paulo ser campeão dessa Sul-Americana não seria um título? Exato, claro que sim. Eu usei essa questão da segunda divisão para amparar meu argumento. Porque eu acho que na situação que o Vasco tá, ele tem que ganhar segunda, terceira, quarta divisão. Porque se o time ele perde o hábito de ganhar, o Éder tá aqui, ele sabe o quanto é importante ganhar competições. Quando você não tem experiência, quando você está há muito tempo sem ganhar, você chega na raia lá de atletismo, eu estou comparando aqui com futebol, você às vezes fala, será que vai dar para cheirar? Será que vai dar para competir com o adversário fica com 3 metros de altura na sua frente. E o Vasco ele tem que ganhar para, e eu vou falar isso com todo carinho, porque eu tenho um carinho especial pelo futebol carioca, para não entrar no caminho do Botafogo. Quanto tempo o Botafogo não ganha nada, gente? O time se habitua a ganhar e desabitua, para usar um linguajar aqui mais sofisticado, a ganhar também. O Botafogo, a última glória dele foi em 95, gente. Com um título extremamente contestado aqui no Pacaembu contra o Santos. De título grande, né? O estadual ganhou agora nesse ano. Então o Vasco ele tem que ganhar sim a Sul-Americana. Acho que o jogo de ontem foi um divisor de águas no meio dessa panela de pressão que é o Vasco, que estava a ponto de explodir. Acho que arrumaram a borrachinha ali da panela. E mostra a força, porque outros terceiros colocados bons vão para a Sul-Americana. O Santa Fé agora vai estar na Sul-Americana. Tem times brasileiros bons como o Bahia, que ontem goleou o Blooming por 4-0. O São Paulo se classificou. O São Paulo. Tem bons times. Então, peraí, né? Claro. Se for uma segunda divisão, a segunda divisão é excelente, né, da Libertadores. Você até fez uma análise legal. É a Liga Europa. Mas o comparativo é esse, né? A Conmebol, ela quer copiar coisas da Europa. Acho que deve se copiar as coisas boas. Não a final única na Libertadores, que é um horror. Isso não, pelo amor de Deus. Se seu time vai pra final, você tem que viajar. Mas copiando as coisas boas, sim, que é dar uma cara digna pra Libertadores pagando uma premiação melhor, fazer uma Sul-Americana com times melhores e também dando uma premiação melhor. Aí sim, aí eu acho que vale a pena. Já a gente vai retomar aqui com o Éder. Antes eu queria fazer um registro. Na última sexta-feira, eu, Luiz Ademar, Flávio Santos e companhia do Esporte na Rede, ao lado de Germano Reni e Paulo Giamelli e a Michele Nogueira, estivemos no Shopping Bom Sucesso, fazendo um primeiro evento do Esporte na Rede para o público. Tem umas imagens aí pra gente, pode colocar pra gente comentar em cima. Foi uma experiência nova, né? A gente conseguiu levar o programa ao conhecimento do público, para divulgar tanto o programa como a emissora de televisão, a TV Destaque aqui, evidentemente. E acho que tem boa aceitação e estamos aí otimistas para demais, né, Flávio Ademar? O que vocês acharam? Eu achei uma experiência enriquecedora. Fiquei muito honrado de ter participado por você. Acho que você é um cara batalhador. Muito não estou falando por estar na sua presença, não. Você é aquele cronista esportivo que dá honra de trabalhar ao lado. Cara batalhador, cara honesto. E aí você teve essa visão de levar o programa para um shopping. Muito legal, as pessoas comendo, batendo papo, se aproximando, as pessoas querendo interagir, querendo conversar, querendo opinar, perguntando. Então foi enriquecedora, é a primeira, claro, né? E tenho certeza que não vai ser a única. Tenho certeza que a gente vai conseguir desbravar aí muitos shoppings, espaços de lazer, ruas, em qualquer avenida, feira livre, tem que ver. Tamo junto. O importante é você levar, porque isso é uma cultura. Perto do público também, tá perto do público, levar para o público, deixar o público também interagir, ver como que é muito legal. Com a feira, mais ou menos. Agora tem que ver se vai ter feira por causa desses abastecimentos. Tem que ver se vai ter feira, né? Feira livre não vai ter. Mas assim que tiver... Fala aí, Flávio. Eu particularmente fiquei muito feliz. Eu tenho experiência com o público em sala de aula, né? No tempo que eu dei aula. Professor Flávio Santos. Isso, comercialmente foi a primeira vez. E eu gostei muito, eu concordo com o que a Ademar disse. Era um negócio que eu estava pensando em falar também. Eu acho que falta empreendedor na mídia esportiva, entre o pessoal que faz o esporte, sabe? Eu acho que as pessoas gostam de fazer, mas não gostam de pensar, produzir
reproduzir e gerar lucro. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas como você. Eu, particularmente, quando eu estava sentado lá, a gente estava lá atrás, né, Ademar? Ele me chamou 2 vezes, eu não ouvi, né? A gente estava conversando, né? E quando eu vi você enfrentando aquela plateia ali, você com o microfone sozinho, sem ninguém, chamando o pessoal para assistir, eu pensei, esse é o cara que faz diferença no esporte, no jornalismo. A gente precisa de gente assim, que põe a cara para bater e tem coragem. Que bom que deu certo, viu, Mário Cardoso? Nos próximos... Beleza, olha. Você vai aparecer lá também. Não, eu sei que vou, porque com muito orgulho eu faço parte desse time. O Ademar te elogiando é uma coisa que deixa todo mundo feliz. Porque você é um cara realmente que trabalha com uma competência Agradeço muito. ímpar, íntegro, leal, dá espaço para a gente colocar o que a gente pensa aqui, enfrenta quem precisa enfrentar e é inovador, vai atrás das coisas. Então eu desejo muito sucesso, fiquei super feliz. Eu quase consegui vir, porque é longe. Eu queria acompanhar esse primeiro programa, mas eu tenho certeza que foi feito com brilhantismo do nível de vocês, que são ótimos. Eu abomino todo jornalismo que não é independente. Então aqui, ainda bem, a gente tem essa liberdade na TV Destaque para cada um colocar o seu pensamento aqui, para discordar no ar, concordar no ar, discutir fora do ar, no grupo do WhatsApp, enfim, mas tem que ser independente, a gente tem que colocar o que a gente pensa, porque a gente estuda para isso, a gente acompanha o esporte para isso e a gente tem a nossa... formação de opinião também, né? Não é só concordando que a gente cresce, discordando também. Porque discordando é muito mais legal. A sua opinião pode até mudar a minha reflexão. Eu posso até ter um embasamento e falar, pô, posso mudar de opinião por ter outra visão. Isso é bem legal, isso é enriquecedor. Maravilha, fazer mais um intervalinho então aqui no Esporte na Rede. Na volta a gente vai discutir a Copa do Brasil e conversar um pouquinho mais aqui com o Éder, saber um pouco mais da carreira dele de corrida com barreiras. Ultimamente tá difícil correr até sem barreira, viu, Ademar? Tá complicado aqui a vida. Olha, rapaz, você correria. Eu sou aquele atacante ladrão, eu não tô nem correndo, só joga em mim, joga em mim e corre! Tá difícil correr sem barreira, que dirá com barreira. Então a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta, tem Copa do Brasil e mais Éder aqui no R. Já voltamos. Ao Esporte na Rede. Aqui temos a análise esportiva de qualidade. Aí domingo eu jogo meu campeonato. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela ProGuaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Meire Carvalho Eventos. A excelência de nosso trabalho é encantar e realizar sonhos, aliando a beleza das flores com estilo e personalidade em casamentos, bodas e eventos corporativos. Atendemos na cidade, campo ou praia. Rua 4 de Setembro, 138, Parque Renato Maia. Telefone 2087-2401 ou 99979-4459. Acesse nossas redes sociais. Meire Carvalho Eventos, trazendo cores e vida ao seu sonho. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o Grupo de Autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado.
você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopoúva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopoúva. Mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Rei dos Descartáveis. Você encontra aqui uma ampla variedade de produtos. São mais de 2.500 itens disponíveis em nossa loja para todos os tipos de eventos. Há mais de 10 anos no mercado, um dos maiores atacadistas de embalagens da Zona Norte, agora em Guarulhos, para trazer o que há de melhor em preço e diversidade. Venha nos conhecer, Avenida 11 de Agosto, 282, Centro de Guarulhos. Telefone 4372-9849. Visite o nosso site e saiba mais. Rei dos Descartáveis, qualidade e preço baixo. Com mais de 38 anos no mercado, a ZL Bebidas faz um brinde a você. Na hora de comemorar os momentos inesquecíveis da sua vida, não esqueça da ZL Bebidas. A ZL Bebidas trabalha com as melhores marcas de bebidas, seja qual for a sua preferência. A ZL Bebidas está pronta para atender você. Não é à toa que a ZL Bebidas é a maior rede de lojas de bebidas de São Paulo, sempre com ótimo atendimento e os melhores preços de mercado. ZL Bebidas, em Guarulhos, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3182. Telefone 2382-8257. Centro de Excelência Odontos. O Centro de Excelência Odontos é uma clínica multidisciplinar, com profissionais mestres e especialistas. Localizada no centro de Guarulhos, próximo à Câmara Municipal. Contamos com estacionamento próprio e ambientes climatizados. E o mais importante, tecnologia moderna com tratamentos digitais e laser terapia, oferecendo mais conforto, segurança e rapidez aos nossos pacientes. No Centro de Excelência Odontos, o foco é você e seu sorriso. Assiste Esporte na Rede. Aqui tem análise de esportivo de qualidade. Profissional, realmente de respeito. Um abraço. Maravilha, já voltamos com o Esporte na Rede. Se você ainda não participou, participe. Os canais de comunicação aparecem geralmente aqui embaixo para você na tarjinha. Participe também na enquete da noite. Que time você não gostaria de enfrentar na segunda fase da Libertadores? Já respondemos bastante aqui, apresentamos aí os VTs dessa última rodada da Libertadores. O assunto desse bloco vai ser a Copa do Brasil. A enquete tá aí, ó, que time você não gostaria de enfrentar na segunda fase da Libertadores. Você continua respondendo aqui pra gente na nossa live, como o Jaziel da Silva, que mandou lá pra todo mundo, o Biro Ricarte, o Djalma Freitas, todos aqui com a gente participando do Esporte na Rede.